Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Muito bom estarmos aqui de novo para mais um estudo de nossa querida Casa da Paz. Hoje nós trazemos o nosso irmão Jofre Torrens, de nossa casa. E ele vai trazer um assunto, uma reflexão muito importante para os nossos dias, para a nossa caminhada, que é refletirmos como superar os problemas. Esse tema ele é baseado no livro de José Carlos de Lucas,
socorro e solução. Então, vamos aproveitar o estudo desta noite, que o nosso irmão possa trazer, vendo de encontro aos nossos corações com suas palavras, para refletirmos e trabalharmos no dia a dia de nossas vidas. E para harmonizar, como sempre fazemos, vamos trazer de Emmanuel mais uma reflexão também, do livro Fonte e Viva, a lição 13, que fala: ergamo-nos. Antes, uma passagem do Evangelho de Lucas: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Quando o filho pródigo deliberou tornar os braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos, as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. E assim, queridos irmãos, convido a todos para, mais uma vez, vamos nos unir ao nosso Mestre Jesus. Vamos trabalhar nossos pensamentos e corações junto a Ele, numa oração. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, mais uma vez agradecemos a Ti e a nossa querida Mãe Santíssima a toda essa oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos para mais um estudo, para mais um trabalho de melhoramento na nossa caminhada. Pedimos a espiritualidade de nossa querida Casa da Paz, que envolva-nos. Junto a Ti, Senhor, que todos esses fluidos benfazejos possam serem direcionados a todos os lares, a todos que estão neste momento interligados, a todos que mais adiante também assistirão, e a todo esse nosso querido planeta, Mestre. Nos una com Teu amor, nos una com a Tua paz, com a Tua luz. Pedimos para que nossas mentes estejam realmente envolvidas, abertas, para novos entendimentos, para poder fazer a nossa grande renovação. Obrigado, querido Senhor. Envolva nosso querido irmão Jofre, para que realmente suas palavras venham de encontro aos nossos corações. Obrigado por mais esta noite, Senhor. Obrigado por mais este estudo. Abençoe-nos, ampare-nos,
Que assim seja. E assim vamos a mais um estudo de nossa querida noite. Um beijo no coração. Olá, meus amigos, tudo bom? Bom estarmos juntos outra vez, de volta aqui, para a gente conversar sobre como superar os problemas, né? É uma coisa difícil, muita gente acha, mas eu vou fazer uma divisão aqui na minha fala, que eu vou inicialmente comentar com vocês alguma coisa a respeito da doutrina. Depois, leis importantes. Para depois, então, a gente abordar o assunto de cheio, já com todo mundo sabendo do que eu quero falar, mesmo que não seja espírita. Tá? Bom, em primeiro lugar, nós, espíritas, acreditamos que nós somos, a cada encarnação que nós renascemos, a resultante, como é que eu diria, o resultado do somatório de todas as nossas vivências, né? Evidentemente que a gente tem a cada vivência que quitar débitos passados, então, em função disso, nós teremos alguns reveses, e esses reveses têm que nos encontrar sem rebeldia, pronto para a aceitação, pronto para entender que aquilo ali é um resgate de erros do passado. Então, nós somos, a cada encarnação, a encarnação resultante ou somatório de todas as encarnações que antes nós tivemos. Evidentemente que cada um de nós, com maior número de sofrimentos, é porque os nossos débitos passados eram maiores, né? E, além disso, além dos nossos reveses, além das nossas dívidas, nós temos também provas. É como se fosse uma escola. Nós temos que provar que sabemos alguma coisa. Então, por vezes, acertamos no passado e essas provas ou reprovas, elas voltam às nossas vidas a fim de que a gente entenda o porquê que elas estão acontecendo. Então, isso é um resumo da nossa doutrina, para a gente entender. A segunda coisa que é importante, ainda dentro da nossa doutrina, é o que nós chamamos de lei de causa e efeito. O que é lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito, a gente pode se basear, por exemplo, no Francisco de Assis, que é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Nós entendemos que tudo que nós fizermos, nós vamos receber de troco. Algumas pessoas chamam de lei de ação e reação. Eu não gosto de chamar de lei de ação e reação, embora ela seja uma mini lei de ação e reação, porque na física, a lei de ação e reação, a reação é igualzinha à ação. Só que ela é igualzinha, porém, a reação ela tem a mesma intensidade, a mesma configuração da ação, só que em sentido contrário. E na doutrina não é bem ação e reação, eu prefiro o nome causa e efeito, porque quando nós cometemos algum deslize na nossa ação, dependendo da intenção, dependendo das nossas atitudes, dependendo dos nossos pensamentos, elas podem ser, vamos chamar de aliviadas ou até intensificadas, ser até uma reação com intensidade maior do que a ação, depende das nossas intenções, né? Porque aí vem um filtro em cima das nossas atitudes. E com isso, as reações que sofremos, elas dificilmente seriam iguais às ações.
Se as ações não foram intencionais, evidentemente que existe uma espécie de abrandamento. Agora, se as ações forem intencionais, vai haver uma piora, uma intensidade maior. Então, eu prefiro chamar de ações e reações. É como se fosse um bumerangue. Tudo que a gente manda, a gente recebe. É por isso que, até por uma questão de inteligência, quando nós mandamos algum pensamento, algum desejo para um irmão nosso, se nós mandamos uma coisa má, se nós estamos emitindo um desejo ruim, isso volta para nós. Se nós mandamos uma coisa boa, isso também volta para nós. Então, moral da história, até por uma questão de inteligência, é mais vantajoso para nós desejarmos o bem para o próximo, porque nós estamos nos melhorando. Até porque existe uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é a nossa vibração. Se eu mando uma vibração boa, eu estou imbuído de uma boa vibração. E se vier para cima de mim uma vibração ruim, eu estou mais ou menos imunizado, porque ela não vai sintonizar com a minha vibração. Então, por isso, é mais inteligente, mais interessante, mais benéfico nós sempre enviarmos orações de bem, amor para todos os nossos irmãos, sejam eles amigos ou inimigos. Isso que Jesus queria dizer com amai-vos os vossos inimigos. Não é sair de mão dada, nem de beijinho, nem de abraço, não. É não desejar mal, não desejar vingança, nada disso. E, finalmente, para a nossa introdução, seria interessante também que nós conhecêssemos o movimento inicial. Quando nós temos uma programação antes de encarnarmos, chamada programação reencarnatória, e nós temos coisas a fazer na nossa vida. Nós viemos aqui para crescer, para evoluirmos, e quanto mais nós seguirmos a nossa programação, melhor para nós, melhor será a nossa volta. Nosso retorno à nossa verdadeira pátria, que é espiritual, aqui é apenas um estágio para que nós comprovemos o que nós aprendemos. É interessante que nós precisamos de saber a nossa programação. Como é que eu vou saber, Jô, a minha programação? Se você parar para pensar, se você perceber determinadas coisas que acontecem na sua vida, se você focar a sua vida em cima apenas de se melhorar, você vai ver que tudo isso tem fundamento. Você vai descobrir o que estão sinalizando para você, o seu mentor, o seu anjo da guarda, o nome que você quiser dar, que é o seu amigo protetor. Tá? Mas isso acontece... Quando que isso acontece? Quando a iniciativa parte de mim. Evidentemente, eu lembro que houve uma época que eu tinha um amigo que ele tinha uma certa segurança financeira e o pessoal debochava dele, brincando, como quando dizia que se ele caísse num buraco, ele jamais sairia. Então, que ele estava preso num buraco por 3 dias e ninguém conseguia tirá-lo de lá. Aí um primo dele, que o conhece, que foi o autor dessa história, me contou que chegou lá e falou: o que vocês estão falando para ele? Me dá sua mão aqui, fulaninho. Me dá sua mão para eu te ajudar. E ele nada. Então, o primo dele, dizendo da segurança dele, ele nunca queria dar nada, você pedia a mão, então ele conseguiu tirar com facilidade, chegando para o primo e dizendo: fulaninho, toma a minha mão, segura que nós tiramos você daí. Reparou? Quer dizer, ele não queria dar nada,
Ele queria apenas que você oferecesse, para que ele, então, tivesse a iniciativa de dirigir a vida dele. Mas a nossa vida, quem dirige não somos nós. Evidentemente que nós temos o livre-arbítrio para tomar decisões importantes, mas a nossa vida é dirigida por Deus. Deus, Jesus, que nos orienta, um dos seus grandes, dos maiores filhos, ele nos orienta mostrando que a iniciativa tem que partir de nós. A iniciativa nunca pode ser do próximo. Repara bem, o próprio Jesus, quando aqui esteve, ele chegava para o irmão necessitado, evidentemente que ele sabia o que o irmão queria, mas ele partia para o irmão e dizia: irmão, que queres que eu faça? Irmão, que queres de mim? Irmão, o que eu posso fazer? Repara bem, ele nos cutucava porque o que ele queria, na verdade, é que a iniciativa partisse de nós. Nós tínhamos que dizer o que nós queríamos. E até, nesse dizer, nós demonstraríamos a nossa fé. Evidentemente que algumas vezes nós nem precisávamos de dizer, porque a nossa própria situação, a nossa própria colocação, a nossa própria postura já dizia tudo isso, como no caso da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, ela, ao tocar nas vestes de Jesus, ela se curou e Jesus disse: sua fé te curou. Quer dizer, ele não perguntou para ela, foi a única que não perguntou, porque a demonstração de se arrastar, de se aproximar, já demonstrou que ela não só tinha fé, como o que ela queria. Fora isso, o que queres que eu faça? Então, toda iniciativa tem que partir de nós. Então, resumindo, isso é a nossa doutrina. Viemos aqui para nos renovar, viemos aqui para quitar débitos passados, viemos aqui para construir a nossa parte na obra divina, viemos aqui para resgatar as coisas e para provarmos que já aprendemos cada vez mais. Quanto mais nós aprendemos, mais rapidamente subimos e melhor será a nossa vida. Aquele negócio, eu sou você amanhã, é lógico que nós hoje somos a resultante do somatório das nossas vidas, como eu disse a princípio. Mas, em compensação, a nossa vida futura, quando lá estivermos, a nossa vida mais importante passada, a causa dela, será esta atual. Portanto, quanto melhores formos hoje, hoje é a nossa vida passada para a nossa próxima encarnação. Então, temos que nos melhorar. Então, viemos aqui com a seguinte pergunta: como superar os nossos problemas? Bom, a gente não pode esquecer o seguinte: todos os nossos problemas, de acordo com o nosso pensamento, eles são causas de situações vivenciadas por nós no passado, evidentemente, nessa ou em outras encarnações, mas vivenciadas no passado. Então, lei de causa e efeito. O que nós passamos hoje, o que nós vivenciamos hoje, é justamente uma correção em cima do que nós vivenciamos ou que nós causamos aos nossos próximos no passado. Visto isso, como podemos superar os problemas? Em primeiro lugar, não errando mais. Nos esforçarmos para fazer o melhor que nós pudermos, a fim de que, na nossa próxima encarnação, nós não tenhamos mais resgate, ou tenhamos menos resgate, cada vez menos. Esse é o objetivo. Bom, mas tudo bem, eu posso fazer isso para a próxima, né? Mas e para essa? Temos duas coisas importantes a lhe dizer. Em primeiro lugar, com relação ao que você fez na vida passada, você não pode modificar. Como o Chico dizia, né?
Nós não podemos mudar o passado para termos uma vida melhor agora. Mas nós podemos nos modificar agora para termos uma vida melhor no futuro. Nós podemos modificar o futuro em função do presente. Desculpa. Mas não podemos modificar o nosso passado, logo, o presente não podemos. Então, como agirmos? Nós temos 3 etapas. A primeira etapa, eu diria que oração é a primeira. Ponto 1. Isso nos foi ensinado, isso é chamado de receita espiritual. Isso nos foi dado, mais uma vez, pelo nosso querido amigo e irmão Francisco de Assis. O Francisco de Assis, ele fez questão de deixar uma série de exemplos e de vivências para nós. Né? Então, ele dizia, causa primeira, oração. Por que oração? Porque nós vibramos, né? Nós vibramos em função das nossas atitudes, em função das nossas posturas, em função da nossa vivência, em função do nosso pensamento, porque é uma sequência. A atitude em função do que pensamos. Então, o pensamento é o mais importante. Então, se a gente ora, em primeiro lugar, o nosso pensamento está sendo puro. Um pensamento de prece, um pensamento de vibração boa. Nós estaremos vibrando bem. Então, ao vibrarmos bem, conforme eu disse, no nosso pensamento, as nossas atitudes não podem ser más, porque seria uma incoerência. A atitude é consequência do pensamento. Se a nossa atitude é consequência do pensamento, se nós pensarmos e vibrarmos numa boa frequência, evidentemente que nossas atitudes serão sempre boas. A primeira coisa para cortar as atitudes, a partir do momento, oração. Oração, nós estamos bem acompanhados, sempre nos levando junto com os amigos com sintonia afim da nossa, sintonia espiritual boa. Então, esses amigos do bem nos acompanharão. Isso nos ajuda. Só para vocês terem uma ideia, um exemplozinho. Você passa pela rua, aí você vê um pobre com fome e diz para ele, meu irmão, você quer o quê? Ah, eu queria comer, vem cá comigo na padaria. Você vai e compra um pão para ele. Sai dali. O espírito protetor dele, o anjo da guarda dele, o mentor dele, o nome que você quiser dar dele, mas é quem o protege, vai ficar grato a você. Vai querer vir para te ajudar, quando puder. E você continua andando. Aí passa pelo outro, eu estou com uma pessoa em casa, eu quero comprar um remédio, você vai dar um dinheiro. O anjo protetor dele, o mentor, vai ficar feliz com você. Você vai passando para o outro, está chorando, está triste, você para, o que foi, meu irmão? Ele vai e conta uma coisa, você conversa com ele, você o acalma, você o acalenta, você o aconselha, você ora com ele. E o mentor dele também vai sair grato a você, junto com ele. Então, se você fizer isso várias vezes, todos os dias, você vai ter uma porção de mentores em volta de você, te ajudando também, por gratidão, que é o que nós devemos ter com Deus. Gratidão por tudo que recebemos. Sendo assim, na hora que vier a você alguma coisa desagradável, você terá o seu sofrimento amenizado em função da proteção, das orações, do socorro, não só do seu mentor, como a sua autoproteção vibratória em função do que você pensa, mas também
pelo auxílio dos mentores das outras pessoas que você ajudou. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, a oração é a primeira coisa. Passada pela oração, qual é a segunda coisa que nós devemos fazer? Olha, melhorando as vibrações, o Francisco nos diz que é obediência. Tudo bem, obediência. Então, nós vamos ter obediência. Mas obediência a quê? Obediência às leis divinas. Porque nós somos, vamos chamar de punição, eu não gosto desse nome punição, não. Nós somos educados ou reeducados a partir dos momentos que a gente infringe as leis divinas. Aqui no plano terreno é a mesma coisa. Se você fizer alguma coisa que você infringir as leis dos homens, você será penalizado. Pode ser com uma advertência, pode ser com uma simples correção, pode ser com alguma perda, alguma multa, ou até mesmo a privação da sua liberdade. Você pode ser preso, dependendo da intensidade do seu erro. Assim é também no plano espiritual, com as leis divinas. Você vai ter que fazer a correção dos erros que você já praticou. Tanto para começar a oração, não praticar mais. Você muda a sua vibração e segue em frente. Segunda coisa, você não vai mais errar, porque você vai seguir a obediência às leis divinas. Mas como é que eu vou fazer para saber as leis divinas? Eu vou ter que estudar todas as escrituras? Não precisa disso. Vamos pensar normalmente como é que as coisas iriam funcionar. Olha, em primeiro lugar, os espíritos nos disseram que as leis divinas estão escritas na sua consciência. Então é só você ter consciência. Em segundo lugar, houve um sujeito fantástico, famoso JC, que esteve aqui há 2000 anos atrás, e dentro das suas atitudes, todas foram nos ensinando como agir com o nosso próximo. Então, se você tem dúvidas, pensa, se eu fosse Jesus, o que eu faria? Terceira coisa, mas eu não conheço bem a vida de Jesus. Eu não conheço bem o Evangelho. Então, é uma coisa muito simples. Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. Então, é só você não fazer com o próximo aquilo que você não queria que ele fizesse para você. Isso já foi dito antes por profetas enviados por Jesus para iniciar a fala dele quando aqui viesse. Ele completou, evidentemente, tendo sido bastante direto. Mas que você não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que ele vos fizesse. Sendo assim, você vai tratá-lo bem, porque você não vai se autoflagelar. Então, a obediência às leis divinas é muito simples. É o amor ao próximo. Jesus veio aqui para pedir que a gente siga e respeite uma coisa muito simples. Lei do amor. Lei da bondade. Nós não somos assim. Nós seguimos a lei do ódio, a lei da vingança. Nós seguimos a lei da desforra. Nós seguimos a lei do egoísmo. Nós seguimos a lei do orgulho. Tudo isso só estamos criando compromisso para o futuro, para as próximas encarnações. Então, a gente tem que aproveitar o momento, que é o momento para fazer o plantio da próxima encarnação, e seguir as leis divinas, seguir as leis morais. Quem tem dúvida, no Livro dos Espíritos, a terceira parte,
se chama As Leis Morais, e lá vocês vão entender absolutamente tudo o que teriam que seguir. Mas se você não sabe ler, se você tem preguiça de ler, se você tem dificuldade para adquirir o Livro dos Espíritos, é simples. Ame-o. Haja como se você fosse o próximo. Haja como você queria que fosse tratado. E aí você vai fazer as suas coisas. Os exemplos que eu dei logo no princípio, onde você muda a sua vibração. Você chegar para um irmão, o irmão está com fome, se você estivesse com fome, não gostaria de receber um pão? Se você estivesse doente, não gostaria de receber um remédio? Se você estivesse com dificuldades, você não gostaria que alguém te ouvisse, alguém te aconselhasse, alguém te aconchegasse? É sempre assim. É viver como a gente gostaria que fizessem conosco. Então, é muito simples. E a terceira parte é quem viu o filme da vida, ou conhece, ou leu, da Madre Teresa de Calcutá, ela dizia para todas as discípulas novas dela, primeira coisa que ela dizia, sempre sorriam, recebam os outros alegres, sejam alegres, mostrem para os outros que vocês estampam alegria e felicidade. Por que isso? É a questão da vibração. Se você vai vibrar alegria, se você vai vibrar felicidade, se você vai vibrar coisas boas, em primeiro lugar, você já refrata, isso quer dizer, você já se imuniza contra as energias negativas que vierem para cima de você. Segundo lugar, você estando alegre e refratando as energias negativas, você vai pensar coisas boas. Logo, como consequência, você vai ter atitudes boas. Então, você já melhorou tudo. Portanto, é alegria. Isso é a melhor coisa que tem. No livro Socorro e Solução, do Zé Carlos de Luca, é muito interessante, porque o primeiro livro dele, ele disse que não entendia por que ele estava recebendo aquilo, porque ele é um juiz de direito. Por que não desse isso com um médico, com um professor? E ele continuou recebendo. Isso se chama mérito e se chama comprometimento espiritual. Está na nossa programação espiritual. Ele entendeu isso e começou e continuou, graças a Deus para nós, nos contando essas maravilhas do mundo espiritual. Então, o Zé Carlos de Luca, no livro dele, nesse capítulo, sobre a atitude que devemos ter para superar os nossos problemas, ele diz, a maior felicidade desse exemplo que nos foi dado popularmente, agradeçamos ao Vinícius de Moraes. Porque o Vinícius dizia, é melhor ser alegre do que triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É como se fosse uma luz no coração. Essa é a letra, uma melodia que a gente conhece do Vinícius de Moraes. Então, essa maravilha de exemplo que ele nos deu nos serve como exemplo de vida, como exemplo de ação, como exemplo de sobrevivência. Sendo assim, meus irmãos, a gente pode ver que a solução para os nossos problemas, eu sempre costumo dizer, não vamos falar aqui de reunião mediúnica, mas também vale para reunião mediúnica, é você mudar o foco. A partir do momento que você tem uma concentração num foco que não seja positivo, você acumula para você problemas na sua cabeça que eles vão com você após a morte. Isso compromete a encarnação próxima.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o foco. Como mudar o foco? Primeira coisa, oração. Segunda coisa, obediência às leis divinas. Se você obedecer às leis divinas, você não está focando em nada ruim. E terceira coisa, estampando a alegria. É ótimo a gente ser alegre. Eu posso dizer para quem me conhece que é ótimo você ser brincalhão. Você nunca tem maldade nas coisas que você fala. Evidentemente, a gente erra. Lógico que erramos, tanto é que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Mas o ideal é você sempre ser alegre. É melhor ser alegre do que triste. Você imagina as vibrações tristes, negativas, que você absorve quando você começa apenas a ter uma atitude de tristeza, uma postura de tristeza, ser negativo. É por isso que a gente tem que ser alegre, para poder assimilar, sintonizar, vibrar junto com sintonias de alegria. Por isso, Madre Teresa dizia para as suas auxiliares, logo que entravam, a primeira coisa, sorria sempre. Mesmo uma pessoa que esteja triste, que esteja sofrendo, ela se conforta com o seu sorriso, com a sua alegria, com o seu não sofrimento. Ela enxerga que ela pode superar também os problemas dela e nós vamos ajudá-los. É por isso que é importantíssimo a gente ter essa sintonia e essa vibração de alegria. Então, para a gente concluir, eu posso dizer o seguinte, nós vamos sofrer agora, no nosso problema, vamos chamar de uma consequência de uma atitude infeliz nossa, porque nós desconhecíamos, nós ainda nunca tínhamos ouvido falar nisso que nós estamos conversando hoje. Então, nós cometemos erros e tivemos atitudes infelizes para com nós mesmos e para com os nossos próximos. E, por isso, vamos ser obrigados a sofrer a reação, a consequência das nossas atitudes. Pois bem, vamos passar por isso. Mas não adianta eu passar e ficar rebelde em função disso. Ai, coitado de mim, eu estou com dor na perna. Ai, coitado de mim, eu sou muito pobre. Ai, coitado de mim, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é rebeldia. Isso é você não conformar com a sua situação atual. Isso é você se posicionar como um inconformado com a reação da sua atitude. Então, na verdade, você não está resgatando. Se você não está resgatando, você não está, vamos chamar de, quitando com os seus débitos. Reaja com alegria. Quantas pessoas eu conheço que estão doentes, que você vê o sofrimento delas, não é estampado no rosto, não, o rosto é de alegria. Você vê estampado nos ferimentos, estampado nas limitações, estampado nos desejos, estampado na vontade. E elas não deixam transparecer esse inconformismo, nem parece que estão inconformadas, estão conformadíssimas. Eu tenho amigas que trabalham comigo, até dentro do próprio centro espírita, que pessoas conformadíssimas, maravilhosas. O que é isso? É uma pessoa que está sem rebeldia.
Então, eu costumo dizer, é um pouco diferente do Zé Carlos, mas é mais ou menos a mesma coisa, a terceira parte é alegria, mas é alegria sem rebeldia. Alegria sem rebeldia. Então, a gente tem que superar os nossos problemas quando nós sabemos que eles são reações, retrospectos de nossa vida passada, que nós não podemos alterar, mas podemos alterar sendo conformados e sem rebeldia e agindo limpo para que a gente não repasse novamente esse sofrimento. Tá? Então, fazendo um fechamento para nós, de vez. Primeira coisa, nos conformarmos, entendermos que a gente tem sofrimentos passados e sofrimentos presentes, e podemos, através da oração, não causarmos novos sentimentos, novos problemas, novas ações que resultem em reações contrárias a nós. Resolvida a primeira parte. Segunda parte, obediência às leis divinas. Quer dizer, a obediência às leis divinas é tomar atitudes compatíveis com o amor ao próximo, não fazer ao próximo o que não queremos que eles nos façam, ou que os outros nos façam, a fim de que a gente possa jamais criar novas ações negativas, ações que mereçam uma reação que venham a nos prejudicar, e, na verdade, nós somos os próprios causadores dela. Então, essa reação vem para nos educar, não para nos punir. E terceiro, o sorriso. O sorriso nos leva sempre a uma vida melhor, a uma assimilação de sintonias concordantes com a nossa. Portanto, nós nos imunizamos, vamos dizer assim, da carga negativa e nos imunizamos das coisas que possam querer vir para cima de nós, porque nós não estamos abertos para esse acoplamento, para essa conexão de sintonias, a sintonia positiva com a negativa. Então, é muito simples. Basta isso para que a gente possa superar todos os problemas que nós venhamos a ter. Nunca se esqueçam que é melhor ser alegre do que triste, e a tristeza é a melhor coisa que existe. É uma luz que atinge o nosso coração. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela tolerância, já é um bom exercício em me ouvir. E nós nos aguardamos e nos veremos sempre nas nossas palestras pela Casa da Paz. Boa noite a todos. Obrigado. Que bom. Mais uma reflexão, caminhar, né? Que a gente possa realmente cada vez mais buscar. Isso faz parte da nossa renovação diária, tão importante para essa nossa querida caminhada de luz. Então, agradecendo por toda essa noite, pelas reflexões trazidas pelo nosso irmão Jofre, vamos juntos, mais uma vez, nos conectarmos com Jesus. Querido amigo, obrigado, Senhor, por esta noite de luz, esta noite de paz, esta noite de grande envolvimento com o teu manto sagrado, com a ajuda espiritual envolvendo a cada um de nós. Que possamos, Senhor, realmente buscarmos, nos esforçarmos para melhorarmos nossa caminhada e entendermos, inclusive as dificuldades pelas quais passamos, quantos são importantes para o nosso crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, por esta noite. Envolva sempre todos os lares, Senhor,
que todos os corações sejam envolvidos por ti, principalmente aqueles irmãos que ainda se encontram tão endurecidos, tão rebeldes na caminhada, que eles possam sentir a vossa presença. Obrigado, Mestre. É muito bom sentirmos a vossa presença e sentirmos a ajuda de todos esses queridos irmãos de nossa Casa da Paz e os nossos mentores espirituais. Esteja conosco, Senhor, que tenhamos uma noite de muita paz, de muita luz, de muito envolvimento, cada vez mais com o teu manto divino, Senhor. Obrigado, sempre. Gratidão por tudo, Mestre. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. E assim, mais uma noite concluída de trabalho, agradecemos a presença de todos vocês. Um grande beijo no coração e até a próxima terça, se Deus quiser.